E aí, pessoal, beleza? Vamos para mais um experimento de física, hoje sobre associação de espelhos planos. Eu tenho aqui uma bonequinha muito charmosa, que será o nosso objeto. Esse objeto está sendo colocado em uma região entre dois espelhos planos, tá certo? Aqui, ó, que eu posso movimentar, ou seja, eu posso variar o ângulo entre eles, e a gente vai analisar alguns ângulos importantes, tá certo? Então, vamos começar com um ângulo de 180 graus. Então, o ângulo entre os espelhos será o ângulo máximo, o ângulo de 180 graus. Quando isso acontece, o ângulo máximo, eu tenho um número de imagens mínimas, ou seja, uma apenas só vai projetar aí nesse espelho uma imagem, tá certo? É como se o nosso objeto estivesse em frente a um único espelho, projetando apenas uma imagem, tá certo? Quando nós vamos diminuindo o valor desse ângulo, tá vendo? Ó, perceba que o número de imagens projetadas nos espelhos vai o que? Aumentando, ó. Legal, né? Outro ângulo que nós vamos analisar é o ângulo de 90 graus. Então, vê só, foi até um dos ângulos que foi discutido na aula de hoje. Quando o meu objeto está entre esses dois espelhos aí, planos, que formam entre si um ângulo de 90 graus, eu observo que é projetado nesses espelhos 3 imagens, tá? E eu expliquei bem direitinho aí na nossa aula de hoje. Vê só, o espelho 1 vai projetar ali, ó, a imagem 1. O espelho 2 vai projetar aqui, ó, a imagem 2. Também vai ser projetado o quê? As faces refletoras dos espelhos. Ó, aqui no espelho 1, lá dentro, ó, tem a face refletora do espelho 2. E aqui no espelho 2, lá dentro, tem a face refletora do espelho 1. E observa que as imagens 1 e 2, como elas estão em frente a essas imagens, né, dessas faces refletoras, elas vão servir como objetos para surgir o quê? Para projetar uma nova imagem, que é lá dentro, ó, lá atrás, aquela imagem que nós chamamos de imagem 3. Tá certo? E tanto a imagem 1 como a imagem 2 vai projetar aquela imagem 3 lá. São duas imagens. Essa imagem aqui vai projetar uma imagem lá no fundo e essa imagem 2 vai projetar uma imagem lá no fundo. Como elas estão sobrepostas, né, fica apenas uma imagem. Então, com o ângulo de 90 graus, nós temos aqui a projeção de 3 imagens. Fechou? E, por último, o ângulo de 0 grau. Olha, quando o ângulo é de 0 grau, né, ó, ele vai diminuindo e vai aumentando o número de imagens. Então, quando o ângulo é mínimo, ou seja, quando o ângulo é 0 e não necessariamente as faces estarão assim, ó, juntas, né, uma colada com a outra, porque nosso espelho aqui, ó, tem umas dobradiçazinhas, não dá para separar. Mas quando o ângulo quando os espelhos estão um em frente ao outro, ou seja, suas superfícies estão paralelas entre si, nós dizemos que o ângulo é 0. E quando o ângulo é 0, o número de imagens tende ao infinito, ou seja, será projetado nesses espelhos infinitas imagens. Tá certo? Então, quando o ângulo for máximo, 180, a imagem é apenas uma. Quando o ângulo for mínimo, ou seja, 0, n tende ao infinito, ou seja, infinitas imagens. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês.